Fala pessoal do Projeto Matilha, cara, é um prazer imensurável estar falando com vocês mais uma vez. Pessoal, estamos agora com o microfone aqui profissional, abandonamos aquele fone de ouvido abençoado. E cara, quero dizer que tudo isso aqui é por vocês, a gente tem evoluído a cada dia. Eu comecei com a câmera do notebook, que é horrível, e agora estamos com uma câmera em 1080p, entende? Vamos melhorando aos poucos, né? Vamos conhecendo, vamos agregando cada vez mais valor à nossa mentoria, ao nosso canal. Pessoal, meu nome é José Edmilson, como vocês já sabem, eu sou aprovado em 7 concursos públicos, hoje sou policial civil. É um prazer estar falando com vocês. Eu tive uma caminhada de concurso público desde o ano de 2019 e vim parar ali pelos anos de 2022/2023. E no ano de 2022, no final, eu comecei a minha mentoria para concursos públicos, que hoje nós demos o nome de Projeto Matilha. Na verdade, o Projeto Matilha é uma empresa com vários braços, e um dos braços dela, o mais importante hoje, é a mentoria para concursos públicos, ok? E às vezes eu me aventuro para dar algumas aulas, uma vez que sou bacharel em Direito e também sou pós-graduado, ok? E tenho um vasto conhecimento de concurso público também. Pessoal, é um prazer estar com vocês. Hoje é a aula que nós vamos falar sobre o pacote antifeminicídio. Eu acho, e sou ousado em dizer, que o pacote antifeminicídio é a lei mais importante que foi publicada no ano de 2024. É a lei 14994/2024 que recebeu o nome de pacote antifeminicídio, ok? Vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Como vocês podem ver, essa aqui é a lei. E ela é um pouquinho grande. E se você for ler aqui tudo, você não vai entender muito, né? Então, o que que eu fiz para vocês? Cara, eu esquematizei tudo, ó. Vou mostrar para ti, ó. Esquematizei tudo nesse lindo mapa mental. Então, o pacote antifeminicídio, família, ele teve diversas alterações. Ele é uma lei que alterou outras leis, ok? O pacote antifeminicídio alterou o Código Penal, alterou a lei de contravenções penais, alterou a lei de execuções penais, alterou a lei dos crimes hediondos, alterou a lei Maria da Penha e, por fim, alterou o Código de Processo Penal. Então, o que a gente vai fazer nessa aula, pessoal? A gente vai ver cada uma dessas matérias e o que foi alterado, tá bom? Vamos começar, então, pelo Código Penal. Pessoal, como vocês podem ver aqui, o Código Penal teve diversas alterações. Diversas. Vamos começar pela primeira alteração. Ela foi a alteração no artigo 92, o inciso 2, que fala: a incapacidade para o exercício do poder de familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeito à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filho ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como dos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Ou seja, a gente está falando sobre a declaração da incapacidade para exercício do poder familiar, de tutela ou de curatela, ok? Nesses crimes. Ó, os efeitos que trata esse artigo não são automáticos. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui despenca em lei. Despenca em prova. Devendo ser motivadamente declarado na sentença pelo juiz, mas independem de pedido expresso da acusação, observado e disposto no inciso 3 do parágrafo 2º desse artigo. Ou seja, o que está querendo dizer? Pessoal, esse artigo aqui, ele não é automático. Todavia, não faz necessário que o órgão de acusação, o Ministério Público, venha pedir isso expressamente. O juiz pode declarar, ok? De forma expressa. Declarar isso na sentença, tá bom? E o parágrafo 2º fala: ao condenado por crime praticado contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A desse código serão... Pessoal, o artigo 121A agora é o crime de feminicídio, tá bom? Lembrando que o 121 é o homicídio, 121A é o feminicídio. Inciso 1. Aplicados os efeitos previstos no inciso 1 e 2 do caput desse artigo. 2. Vedada sua nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo, entre o trânsito e julgado da condenação até o efetivo do cumprimento da sentença. E o inciso 3. Automáticos. Os efeitos do inciso 1 e 2 do caput e do inciso 2 do parágrafo 2º desse artigo. Ok? O que ele está querendo dizer aqui, família? Esses dois aqui, ó, 1 e 2, eles serão automáticos, tá bom? Então, o que você tem que diferenciar aqui, que é importante? Que essa parte aqui não é automática,
ok? Os efeitos que traz esse artigo não são automáticos, ok? Você tem que lembrar. Só que aqui vai ser automático, nessas duas partes, ó. Automáticos os efeitos do inciso 1 e 2 do caput e do inciso 2 do parágrafo 2º, ok? Desse artigo. Então lembre-se, pessoal, que esse aqui vai ser automático, ó. Perfeito? Esse inciso 2 aqui. Tá bom? Então faz necessário você fazer essa leitura com bastante calma, porque eu já vejo diversas pegadinhas em prova do examinador trazendo para vocês o que vai ser automático e o que não vai ser automático. Eu vou ver se faço até um mapa mental, né? Só sobre isso. Só um bisu sobre isso. Tá bom? E levo para vocês em alguma aula. Perfeito? Então, cara, gravem isso aqui, porque isso aqui vai ser importante. Tá bom? Se você já viu uma coisa que está contrastando ali, você pode ter certeza que o seu examinador vai querer explorar essa parte. Ou seja, ele vai querer explorar essa parte do que não é automático e o que é automático. Tá bom? O que não é automático precisa ser declarado na sentença. O que é automático nem precisa ser declarado. Ele já vai automaticamente. Tá bom? Pessoal, a segunda alteração do Código Penal, lesão corporal, do artigo 129, foi adicionado um preceito secundário ao parágrafo 9º, ou seja, uma pena, que passou agora de reclusão de 2 a 5 anos. Ou seja, o pacote antifeminicídio mudou essa parte do preceito secundário, né? A pena. Terceira alteração, aqui, se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 128 desse código, pena reclusão de 2 a 5 anos. Ou seja, nós tivemos uma outra mudança também no preceito secundário. Tá bom? Quarta alteração. Vamos lá. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A desse código, aplique-se a pena em dobro. Pessoal, então isso aqui é muito interessante, porque o seu examinador vai querer explorar isso também. Então gravem, família, que se o crime for em razão da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A, que é o feminicídio, aplica-se a pena em dobro. Tá ok? Grave essa palavra-chave dobro, eu já deixei negrito. Quinta alteração, crime de ameaça, família. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A desse código, aplica-se a pena em dobro no crime de ameaça também. Perfeito? E aqui uma coisa interessante, somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no parágrafo 1º desse artigo. Ou seja, o que aconteceu aqui, família? O crime de ameaça, quando envolvia a violência doméstica e familiar contra a mulher, ele era mediante representação. Era um dos únicos crimes que a mulher precisaria representar para falar assim, olha, eu quero ver essa pessoa condenada. Todavia, com o pacote antifeminicídio, a ação penal pública do crime de ameaça passou a ser uma ação penal pública incondicionada. Tá bom? Então que você possa gravar isso para sua prova, porque isso vai despencar em prova. Se eu pudesse apostar em uma coisa, em 3 coisas para a prova, de tudo que eu vou falar hoje, essa seria a primeira coisa, tá bom? Que a ação penal pública do crime de ameaça, envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher, passou a ser de incondicionada. Ou seja, depois do pacote antifeminicídio, ação penal pública incondicionada. Grave isso. Beber aguinha, né? A gente não é de ferro. Pessoal, sexta alteração aqui. Quinta alteração aqui tem mais, ó. Eu botei aqui, né? Ameaça contra a mulher agora é crime de ação penal pública incondicionada. Perfeito? Sexta alteração. E essa aqui é grande, ó. Feminicídio. Essa aqui é a mais importante, já coloquei aqui também. Essa seria a segunda que eu vou postar na prova. Matar a mulher em razão da condição de sexo feminino. Reclusão de 20 a 40 anos. Pessoal, essa é a maior pena do Código Penal. É o preceito secundário de maior ênfase do nosso Código Penal hoje. Ok? Parágrafo 1º. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ok? Parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade, se o crime é praticado, 1. Durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência ou qualquer idade. 2.
contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doença degenerativa que acarreta em condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. 3. Na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima. 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgências dos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. E o 5, nas circunstâncias previstas no inciso 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Coautoria, comunicam-se ao coator ou partícipe as circunstâncias pessoais e elementares do crime previsto no parágrafo 2º, parágrafo 1º desse artigo. Isso aqui também é muito interessante para cair em prova. Eu acredito que isso aqui possa cair em prova, tipo assim, copiar e colar. O examinador colocar só esse texto aqui, é o que eu faria numa questão. Pessoal, lembrando que isso aqui é muito importante, ó. Isso aqui, um terço à metade. Vocês têm que gravar isso, cara. Quando a gente falar sobre a pena de feminicídio aumentada, casos de aumento, lembre, um terço até a metade. Tá bom? E grava isso aqui, 3 meses, o examinador às vezes coloca 5 ou 6 meses. E aqui é contra menor de 14 anos. Às vezes o examinador pode botar 16. Tá bom? Então é contra menor de 14 anos. Perfeito. Pessoal, explorado isso aqui, essa parte do Código Penal. Agora nós vamos para as alterações da Lei de Contravenção Penal. Perfeito? Família, a primeira alteração que nós tivemos foi o seguinte, artigo 21, parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se a vítima é maior de 60 anos. E a segunda alteração que nós tivemos na Lei de Contravenções Penais é o artigo 21, parágrafo 2º. Se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A do Código Penal, aplica-se a pena em triplo. Ou seja, se temos uma contravenção que está sendo praticada contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, cara, grava esse artigo 21 aqui da Lei de Contravenções Penais. É triplo, cara. Triplo, triplo, triplo. Grava isso, mentaliza isso. Triplo, triplo, triplo. Ou seja, não é o dobro, é o triplo, são 3 vezes mais. Eu tô sendo bem enfático com isso, cara, porque eu sei que o examinador vai fazer na sua prova. Porque na minha prova foi assim, nas provas que eu fiz. Ele vai explorar isso na sua prova. Perfeito? Pessoal, finalizadas essas duas leis, vamos para a Lei de Execuções Penais. Tá bom? Primeira alteração, artigo 41. Aqui tem que ter um ponto. Parágrafo 1º. Os direitos... Nem botei o F11, né? Desculpa aí, pessoal. O artigo 41, parágrafo 1º. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz da execução penal. Esse aqui eu deixei tudo negrito porque eu não consegui mudar na edição, pessoal. O preso, condenado por crime contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º, artigo 121-A do Decreto-Lei, né, do Código Penal, não poderá usufruir do direito previsto no inciso X em relação à visita íntima ou conjugal. É claro, né, pessoal? Não tem como o cara quase matar a mulher e depois ter uma visita íntima e conjugal. Na prática, isso aí é horripilante, né? Ou seja, a própria mulher que foi vítima vai estar visitando o cara na prisão por uma visita íntima conjugal. Tipo, essas coisas se chocam, né? Então o examinador foi bem sagaz nisso. Terceira alteração, será transferida para o estabelecimento penal distante do local da residência da vítima, deixei em negrito as palavras-chave, ainda que localizado em outra unidade federativa, inclusive da União. O condenado ou preso provisório que, tendo cometido o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameace ou pratique violências contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Tem uma condição aqui, ó. Quarta alteração, isso aqui é o ouro. Se tu puder gravar isso pra sua prova, meu amigo, tatua no seu corpo, ó, tatua, bota aqui, ó, onde tá faltando tatuagem. Coloca aí porque isso vai despencar na sua prova, família. 55% da pena. Se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, ok? Vedado o livramento condicional. Pessoal, no pacote anticrime, nós vimos diversas alterações em relação à progressão de regime do apenado, né? Nós temos lá 14, 20, 30, 40, 50, 60%. Salvo engano, tem 70%. Mas preciso confirmar. E
com o pacote antifeminicídio, eles lançaram uma progressão de regime especial pro cara que praticar o feminicídio, que é 55%, se ele for primário. Entende? Eu vou ser bem sincero com vocês, essa é uma progressão alta. E que bom que é alta, porque é um crime altamente reprovável, né? Mas é uma progressão bem alta, 55%. Tá bom? É equiparado a um crime. É o crime hediondo também, que a gente vai ver isso lá na frente. Mas a progressão dele tá bem alta. Mas grava esse número. Quando a gente falar de progressão de regime do apenado pelo crime de feminicídio, que for primário, nós estamos falando de 55%. Tá bom? 55%. Lembrando que ele tem uma condição. Ele precisa ser primário. Se o cara já matou a Juliana e ele matou a Márcia, ele já não é primário, ok? Ele já não é primário. Então não vai ser 55%, aí vai ser outra progressão, tá bom? Então lembre, é 55% se ele for primário. E na prova vai cair assim, ó, permitido livramento condicional, tá certo? Fala aí, ele pode ter livramento condicional? Não, ele não pode. E tá na lei, vedado o livramento condicional, tá bom? Pessoal, quinta e última alteração da Lei de Execuções Penais, a LEP, Lei 7.210, uma lei super importante para você que vai fazer prova para a Polícia Penal. O artigo 146 fala: o condenado por crime contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do Código Penal, do 121A, né, parágrafo 1º do 121A, que é o feminicídio, ao usufruir de qualquer benefício em que ocorra a sua saída de estabelecimento penal, será fiscalizado por meio de monitoração eletrônica. Perfeito? Pessoal, finalizada essa lei de execuções penais, então nós finalizamos essas três leis. Eu vou deixar bem separado aqui para vocês verem. Código Penal, Lei de Contravenções Penais e Lei de Execuções Penais. Agora vamos para a Lei de Crimes Hediondos. Pessoal, primeira alteração. Artigo 1º, inciso 1º. Homicídio. Quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Pessoal, e a segunda alteração? Artigo 1º, 1b, feminicídio, que é o 121A. Ou seja, qual é a alteração importante do pacote antifeminicídio em relação à lei de crimes hediondos? O 121A, que é o feminicídio, ele foi inserido na lei de crimes hediondos, que é a lei 8.072 de 90. Ou seja, o feminicídio, além de ter a maior pena do Código Penal, ele é considerado hoje um crime hediondo. Quase não saiu. Ele é considerado um crime hediondo. Por quê? Pelo critério legal, porque ele está na lei. Entende? Então a gente não fala que um crime é hediondo pelo juízo de valor. Ah não, fulano que torturou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Filho, se isso não tivesse na lei de crimes hediondos, não seria hediondo. Então não é pela alta reprovabilidade social que nós caracterizamos um crime ser hediondo ou não. Ele é hediondo porque ele está na lei de crimes hediondos. É o critério legal. Ou seja, tá na lei, é hediondo. Não tá na lei, não é hediondo. É o copia e cola, tá bom? Pessoal, finalizado o crimes hediondos, que foi bem tranquilo. Agora a Lei Maria da Penha. Tá ok? Primeira alteração, né? E a única. O artigo 24A, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência. Mano, e aqui tá o outro ouro que eu queria falar com vocês. Porque, mano, eu sinto que o examinador vai botar isso em prova, irmão. Eu chego a ficar animado, porque eu sei que se tu gravar isso, tu vai acertar uma questão em cheio na sua prova. Principalmente se você estuda para Polícia Civil ou Polícia Penal. Eu tenho certeza que vai cair. Ele fala assim, ó, primeira alteração, artigo 24A, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência. Como que eu sei isso? Eu já li bastante a lei, então a gente acaba gravando o artigo, tá bom? Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Cara, aí eu botei uma observação aqui importante, ó, pra você. Antes, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, ele era penado com detenção de 3 meses a 2 anos. E depois do pacote antifeminicídio, ele é apenado com reclusão de 2 a 5 anos. Irmão, olha a diferença da pena. E claro, isso tinha que acontecer. Irmão, como uma pessoa que está com uma medida protetiva de urgência de alguém, descumpre e tem uma pena de 2 meses, de 3 meses a 2 anos. E é claro que se ele for primário, tiver não sei o que, ele vai receber 3 anos de detenção. Ele não vai ser nem preso, meu amigo. Agora, quando a gente fala de descumprimento de medida protetiva de urgência, que o cara vai ser apenado de 2 a 5 anos de prisão,
De reclusão, amigo, é chilindró neles. Entende? É chilindró e acabou. Então essa foi uma grande alteração. Mudou o preceito secundário do tipo penal, do artigo 24A da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Grava isso que você vai cair em prova. Pessoal, e para finalizar, vamos falar sobre o Código de Processo Penal, ok? A primeira alteração que nós tivemos foi a seguinte: artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo ou violência contra a mulher, e aí ficou até um pouco redundante, né? Porque o feminicídio também é um crime hediondo, né? Mas ele quis falar em todos os crimes, eu acho, né, contra a mulher, terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Parágrafo primeiro, os processos que apurem violência contra a mulher independerão do pagamento de custas, taxas e despesas processuais, salvo em caso de má-fé. E parágrafo segundo, as isenções que tratam o parágrafo primeiro desse artigo aplicam-se apenas à vítima, é claro, né? E em caso de morte ou cônjuge, descendente, acidente, descendente ou irmão, quando estes couberam o direito de representação ou de oferecer queixa ou prosseguir com a ação. Perfeito? Então, pessoal, o Código de Processo Penal alterou pequenas coisas aí, só você gravar essas palavras-chave. Prioridade de tramitações, todas as instâncias, e dependerá do pagamento de custas e taxas. Perfeito? Família, com isso, nós finalizamos esse pacote antifeminicídio aqui, que é essa lei aqui, 14994 de 2024. Eu aposto muito que em 2025 isso vai despencar em prova, tá bom? Então, família, você que tá aí do outro lado, quero dizer que você já é mais que vencedor por estar aqui nessa aula, por estar acompanhando essa aula. Espero que você possa passar no concurso que você tem os seus sonhos. Nunca desista daquilo que você tem sonhado, que você tem acreditado, que você tem pedido a Deus, sabe? Mas lembrando que a sua fé sem obras ela é morta. Então, todos esses dias que você está pedindo a Deus, cara, coloca o seu braço para trabalhar. Ou seja, estude todos os dias, dedique-se todos os dias. Aprenda a se fechar durante um tempo para você, ok? Sabe? Aprenda a ficar no seu quarto sozinho, aprenda a valorizar a solitude de uma sexta-feira à noite, em vez de estar saindo com os amigos, em vez de estar com o namorado ou namorada, ou esposo. Aprenda, tipo assim, falar, cara, me deixa um pouco no quarto, eu vou estudar, vou me dedicar, porque é para você também. Então, cara, coloque em prática isso. E lembre-se, no dia que você estiver cansado, Deus vai renovar suas forças, sabe? E você vai prosseguir. Eu acredito em você, acredito no seu potencial. Sei que você tem um potencial enorme para ir muito além, para romper todas as barreiras, ok? Mas não desista de você. Não desista, sabe? Porque o seu eu do futuro agradece por você não ter desistido. Sempre pense, onde eu quero estar daqui a 5 anos? Se é um lugar alto, meu amigo, batalhe e lute, sabe? As pessoas são muito acomodadas. Elas não querem gastar, elas não querem investir em estudos, elas não querem investir tempo, não querem fazer nada e querem colher tudo. E isso não vai acontecer. Porque se tem uma coisa que eu sempre falo para meus amigos e parentes próximos, é que a lei da semeadura, ela nunca falha. Então aquilo que o homem planta, o homem colhe. Sabe? Independente de religião, independente de tudo. Se você plantar, você vai colher. É a lei da semeadura que nunca falha. Tá bom? Pessoal, agradeço mais uma vez por estarem aí comigo. Peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem ele e sigam-me e ativem o sininho. Tá bom? Tamo junto. Até a próxima. Vamos pra cima. É nóis.